Eu perguntei para o ChatGPT se o momento derradeiro das moedas fiduciárias pode ser uma corrida envolvendo Estados Unidos e China para o Bitcoin. Então, antes de começar o vídeo e de falar sobre isso, eu quero falar sobre um dos patrocinadores aqui do canal, que é a Bipa. Então, se você está pensando em adquirir alguns satoshis, alguns bitcoins, você pode usar o nosso código Satoshi e ganhar até R$100 em Bitcoin. O link está na descrição do vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui. O preço do Bitcoin está em US$118 mil. Temos várias notícias positivas aí para o Bitcoin. Uma corrida relacionada à adoção institucional para o Bitcoin. Então, por exemplo, aqui nessa reportagem da Exame, que já está um pouco antiga, do final de 2024, mas que fala dos maiores players aí de Bitcoin. Então, temos ETFs à vista de Bitcoin. Já falamos recentemente aqui no canal sobre o ETF da BlackRock, aí, que passou de 700 mil unidades de Bitcoin. Então, o maior player aí da gestão dos recursos no mundo, a BlackRock, está investindo pesado em Bitcoin, tendo muito sucesso nisso. Temos também a MicroStrategy, que é um case muito interessante, que é uma empresa que já se valorizou aí nos últimos 5 anos, mais de 3.000% em dólar, fazendo caixa em Bitcoin. Temos outras empresas, Metaplanet, a Cash3, a Melius e várias outras. E mais importante de tudo aqui, o governo dos Estados Unidos e da China, que já começaram a corrida para o Bitcoin. E por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão relevante? Porque eles têm a impressora do dinheiro. Então vamos recapitular aqui alguns pontos. A gente tem de um lado moedas fiduciárias como o dólar, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, o real, que já perdeu aí também mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, então a perda do poder de compra das moedas fiduciárias inevitavelmente. A gente tem aí a crise da dívida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está com mais de 37 trilhões de dólares de dívida crescendo. É um problema que não acontece só nos Estados Unidos, acontece também na China, acontece na União Europeia, acontece na América Latina, enfim, em vários países. E a gente vê aí essa manipulação crescente de taxa de juros, expansão da base monetária, políticas de quantitative easing, vários temas aqui que a gente já falou no canal. E investidores basicamente procurando alternativas. Alguns acham que vai ser o Bitcoin, a alternativa aí do sistema financeiro global. Outros acham que vai ser o ouro. Enfim, existem várias opiniões distintas. A China e vários outros países estão investindo pesado, comprando bastante ouro, inclusive. Então, basicamente, a gente tem esse cenário onde as moedas fiduciárias faliram, quebraram, não funcionaram. A gente, quem estuda economia percebeu isso há bastante tempo, desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, o fim da paridade dólar-ouro. A gente já vê vários problemas bastante claros aí, como a queda na remuneração com a produtividade crescendo, quantidade de dólares em circulação, enfim, vários problemas aqui que eu já mostrei. Inclusive problemas sociais, certo? Quanto tempo preço das casas versus renda, quantos anos é necessário economizar para comprar uma casa, adultos jovens morando com os pais, desigualdade de renda familiar, desigualdade de uma maneira geral aqui, renda de 1% mais ricos, índice de preço ao consumidor, enfim. Mas os políticos burocratas, na verdade, no final das contas, não se interessam com a sua vida piorando em função de um dinheiro manipulado. Eles, inclusive, se beneficiam disso. Filhos por mulher e vários outros índices aqui. Mas os políticos burocratas não se importam com você. Na verdade, eles até se beneficiam da impressão do dinheiro via efeito Cantillon. Mas aqui a gente tem então um cenário de teoria dos jogos. Por exemplo, a gente tem a MicroStrategy, que era uma empresa bastante apagada da bolsa. Se a gente colocar no máximo aqui, a gente vê que durante muito tempo ninguém ligava para a MicroStrategy. E as pessoas começaram a se importar quando eles começaram a fazer o caixa em Bitcoin e se tornaram uma Bitcoin Treasury Company, certo? Algo parecido aconteceu aqui com a Melius, a Cash3 aqui no Brasil, que eu também tenho esse índice aberto aqui, certo? Então aqui vamos colocar no máximo. Durante muito tempo a Melius não era muito relevante na bolsa, e isso mudou bastante neste ano, quando eles começaram a adotar uma estratégia de fazer o caixa em Bitcoin. Aqui a gente tem as notícias, né? Cash3 desaba, depois dispara aqui com o anúncio do investimento em Bitcoin, foi em 6 de março então de 2025, Melius salta aqui 16% com aposta em Bitcoin, enfim, várias notícias relacionadas ao Bitcoin. No anual aqui, a Cash3 já se valorizou 177% em reais,
certo? Então a gente vê essa corrida institucional ao Bitcoin. E as empresas que não estão fazendo isso podem ficar para trás, porque as empresas que estão fazendo vão se beneficiar desse movimento mais cedo e vão beber água limpa, digamos assim. Então a gente tem as moedas fiduciárias por um lado colapsando, a gente tem essa corrida institucional acontecendo. Também eu vou abrir aqui a notícia do ETF da BlackRock aqui também para vocês verem. Então, notícia aqui da Livecoins, BlackRock atinge marca de 700 mil bitcoins pela primeira vez. Para quem não sabe, a BlackRock aí é a maior gestora de recursos do mundo e o ETF do Bitcoin da BlackRock aí já é o 23º maior do mercado e 8º maior da gestora. E aqui, se vocês observarem em comparação com outros ETFs, por exemplo, em comparação com o ETF de ouro da BlackRock, lançado em 2005, está avaliado abaixo nem sequer aparece aqui no gráfico dos maiores ETFs do mundo. Então, é um ETF que está se valorizando. A gente está vendo diante dos nossos olhos, em tempo real, a corrida institucional. Certo? Então temos os maiores players aqui, várias empresas, mas o ponto principal aqui dessa corrida, porque, por exemplo, quando a gente fala de MicroStrategy, o que eles podem fazer? Eles podem imprimir ações da empresa, digamos assim, e trocar isso por Bitcoin. Isso é muito poderoso. Não à toa aí temos a valorização das ações da MicroStrategy. Mas tem um poder ainda maior, que é o poder dos estados, de políticos e burocratas de imprimir dinheiro para comprar ativos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a expansão da base monetária recente dos Estados Unidos. E a gente tem, talvez, uma tendência de primeiro devagar e depois de forma repentina, certo? De forma gradual primeiro e depois de forma repentina. Isso está acontecendo com a base monetária dos Estados Unidos e isso pode acontecer no momento derradeiro das moedas fiduciárias. Ou seja, quando ficar muito claro para todo mundo, para os Estados Unidos e para a China, principalmente, que estão disputando esse conflito aí, primeiramente mercadológico, certo? De tarifas, de mercado. Quando eles perceberem que as moedas fiduciárias de fato colapsaram e isso ficar claro para todo mundo, talvez eles decidam fazer o golpe final de explodir a dívida, de destruir o poder de compra das moedas fiduciárias para entesourar a maior quantidade possível de bitcoins, porque não é possível imprimir bitcoins, certo? Mas é possível imprimir dólar, imprimir moeda fiduciária para comprar Bitcoin. Então, quando isso acontecer, por exemplo, a gente tem aqui o gráfico do ouro na República de Weimar, com um período de hiperinflação aí na Alemanha na época. E é muito interessante porque o gráfico do ouro aqui parecia o gráfico do Bitcoin, porque a moeda fiduciária estava colapsando e agora a gente vê as moedas fiduciárias colapsando, só que, de repente, esse gráfico explode. Certo? Isso pode acontecer, é uma hipótese, nada disso aqui é uma dica de investimentos, é o disclaimer que eu tenho que fazer sempre aqui no canal, mas pode ser que isso aconteça também no Bitcoin, no crescimento aí do market cap do Bitcoin. Chega uma hora onde todo mundo percebeu que as moedas fiduciárias colapsaram e essa corrida seja imediata, né? O fear of missing out, o FOMO, aconteça inclusive com estados, certo? Como os Estados Unidos e a China competindo nessa corrida para o Bitcoin. E aqui eu perguntei para o ChatGPT se o momento derradeiro das moedas fiduciárias pode ser uma corrida ao Bitcoin entre Estados Unidos e China. E a resposta foi a seguinte. Então, Estados Unidos versus China, uma nova guerra fria, porém monetária. A Guerra Fria do século XX foi marcada por corrida espacial, armas nucleares e influência ideológica. A Guerra Fria do século XXI pode ser diferente. Uma corrida pela supremacia digital, financeira e monetária. Nesse cenário, o Bitcoin se torna um ativo estratégico, um ouro digital neutro, fora do controle de qualquer estado, inclusive dos Estados Unidos e da China. Por que o Bitcoin interessa aos estados, então? Porque ele é impossível de censurar, imune a sanções econômicas, totalmente auditável e verificável, escasso e inconfiscável, transferível entre fronteiras em minutos. Em tempos de desconfiança no dólar, guerras cambiais, inflação persistente e colapso da confiança nos títulos públicos, o Bitcoin se torna o ativo final de proteção soberana. Então, políticos e burocratas podem passar a adotar o Bitcoin não porque eles querem, mas porque eles precisam. O mundo multipolar acelera a corrida. Imagine então esse cenário. Estados Unidos perdem a hegemonia monetária, já estão perdendo com o tempo, inclusive o rating de crédito nos Estados Unidos foi rebaixado faz pouco tempo. China impõe controle de capital com o yuan digital. BRICS criam mecanismos de comércio fora do SWIFT e países do sul global perdem confiança no FMI e no dólar.
Nesse contexto, o Bitcoin vira o ativo neutro que nenhuma potência controla. Quem acumula antes ganha vantagem estratégica. Como aconteceu então a corrida à Lua, que na verdade tinha muito menos sentido do que a corrida ao Bitcoin pode ter, hoje em dia talvez a corrida ao ouro digital faça mais sentido. A corrida começa quando? Quando algum desses eventos acontecer. Vamos dar uma olhada aqui. Um país G20 adiciona Bitcoin às reservas oficialmente. Pô, e os Estados Unidos já falou várias vezes de criar reservas estratégicas ao Bitcoin, isso meio que já está acontecendo. Um ETF de soberano de Bitcoin é lançado. Também, já estamos vendo isso acontecendo. Um acordo comercial entre países é liquidado em Bitcoin. Se eu não me engano, isso já aconteceu também, não sei. Um país endividado como a Turquia, a Argentina ou o Brasil anuncia que estará comprando Bitcoin para fugir do dólar. Interessante esse ponto. A Argentina, de fato, está adotando várias medidas de liberdade econômica, mas seria um anúncio bastante interessante. A partir daí, então, El Salvador está fazendo um trabalho interessante aí, adotando Bitcoin como moeda aí do país, junto com o dólar. Então, a partir daí, quem ficar de fora corre o risco real de empobrecimento relativo. Já está correndo, né? Isso gera uma corrida armamentista monetária. A queda do sistema fiduciário. O sistema fiduciário atual depende de confiança nos bancos centrais, credibilidade dos títulos públicos, disciplina fiscal que já foi perdida, censura e controle de capitais. Mas tudo isso está ruindo. Então, dívidas impagáveis, déficits eternos, hiperinflação em países emergentes e guerras cambiais constantes. O colapso não será necessariamente súbito, mas quando a confiança se perder, não haverá tempo para reagir. De fato, então, quando os governos começarem a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, a coisa pode ficar muito séria. O momento derradeiro pode ser assim. Um país anuncia que converteu 10% das reservas em Bitcoin. Outro responde para não ficar atrás. As stablecoins colapsam por falta de lastro, os bancos correm para criar soluções cripto, os cidadãos comuns entram em pânico e tentam comprar Bitcoin, mas já é tarde. Esse será o ponto de virada. O dólar ainda existirá, o real também, mas com moedas locais secundárias. Bitcoin se tornará o ativo de referência global. Enfim, interessante. Conclusão. Sim, o momento derradeiro das moedas fiduciárias pode vir de uma corrida geopolítica entre grandes potências. E como em toda corrida, quem sair na frente ganha, quem esperar ter certeza perde. Interessante aqui esse ponto de ter certeza perde, porque assim, o Bitcoin está perdendo volatilidade. Temos cada vez mais players institucionais comprando Bitcoin e cada vez mais soluções tornando a UX, né, User Experience, a usabilidade do produto aí mais amigável. Mas ao mesmo tempo, com a volatilidade caindo, com o risco, entre aspas, caindo, temos uma diminuição também do potencial de valorização, certo? Então tenha isso em mente. Quanto maior o risco aqui, maior o potencial de valorização. E se você está esperando todo mundo comprar e você pretende comprar Bitcoin aí do governo americano, do governo chinês, da BlackRock, pense o quão caro isso pode ser, certo? Você vai comprar Bitcoin de quem tem a impressora de dólares? Talvez isso seja muito caro aí no futuro. Enfim, estude, faça a sua própria pesquisa, tire suas próprias conclusões. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E clicar no hype também, que é a função nova aqui disponível no canal. Bom, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Até hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.